Vamos agora para a segunda parte da estatística, em que nós vamos ver alguns tópicos. Primeiro tópico, organização e representação de dados. ROL. Uma forma simples de organizar dados numéricos coletados em uma pesquisa é dispô-los em sequências chamadas ROL. O que é um ROL? É toda sequência de dados numéricos para que cada termo, a partir do segundo, é maior ou igual a seu antecessor, ou é menor ou igual a seu antecessor. Vamos ver um exemplo. Em uma amostra de 7 dias, os números de atendimentos diários em um posto de saúde foram 28, 25, 32, 18, 29, 32 e 25. Então, aqui nós temos duas formas de apresentar esses dados em ROL. Em ordem crescente, 18, 25, 25, 28, 29, 32, 32, e em ordem decrescente, 32, 32, 29, 28, 25, 25 e 18. Observem que os números repetidos, eles se encontram na sequência. Isso vai ter um significado mais tarde, quando a gente for ver a parte, de calcular média, moda, mediana. Distribuição de frequências, tabelas e gráficos. A análise dos dados numéricos de uma amostra é facilitada pela representação dos dados em uma tabela ou em um gráfico. Para isso, os elementos da amostra são separados em classes, que são subconjuntos disjuntos da amostra. Então, aqui também nós temos aquela linguagem de conjuntos, Então, temos aqui subconjuntos. Então, as classes, elas são o quê? Os subconjuntos da amostra. Disjuntos. Por que disjuntos? Porque significa que a interseção é vazia, ou seja, que não há interseção. Exemplos. A. Uma amostra de pares de sapatos produzidos por uma indústria de um determinado período pode ser agrupada em classes representadas por um único número, referente ao tamanho do sapato. 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Uma classe representada por um único número é chamada de classe unitária. A separação de uma amostra em classes unitárias é mais usual para variáveis discretas, as quais, nessas variáveis, a gente tem o quê? O conjunto dos números naturais, aqueles que a gente utiliza para a contagem. Exemplo B. Uma amostra das estaturas em centímetros de pessoas adultas de certa região pode ser separada em classes representadas por intervalos reais. Nesse caso, eu tenho aqui, intervalo fechado em 140 e aberto em 150. Ou seja, inclui o 140, vai até o 150, no caso, excluindo o 150. Certo? Então, como se trata de estatura em centímetro, esse número, normalmente, ele não será somente inteiro. Ele pode ser um número decimal. Então, ele está no intervalo dos números reais, certo? Por exemplo, 140, 140,1, 140,2 e assim por diante. Aqui nós temos 150 a 160, fechado em 150 e aberto em 160. Depois, fechado em 160 e aberto em 170 e assim vai. Eu tenho aqui vários intervalos, certo? Fechado à esquerda e aberto à direita. A separação de amostra em classes representadas por intervalos reais é mais usual para variáveis contínuas. Então, como nós já vimos no slide anterior, as variáveis contínuas, ela vai incluir o quê? Todo o conjunto dos números reais. Distribuição de frequências em classes unitárias. Tabela. Para uma pré-avaliação do desempenho dos candidatos em um exame vestibular, foi selecionada uma amostra de 80 provas. Depois de corrigidas essas provas, as notas foram organizadas em uma tabela chamada de tabela de distribuição de frequências, em que a amostra foi separada em classes determinadas pelas notas das provas. A quantidade de notas de uma mesma classe é chamada de frequência dessa classe. A soma das frequências de todas as classes é chamada de frequência total, que a gente coloca aqui o símbolozinho FT. Dividindo-se a frequência de uma classe pela frequência total, nós temos a frequência relativa de cada classe. Vamos observar isso
com um exemplo. Então, aqui nós temos um quadro cujo título é Desempenho dos Candidatos. Temos aqui a coluna classe, que foram as notas, a frequência em relação ao número de candidatos e a frequência relativa, que é justamente a porcentagem, certo? Que a gente viu no slide anterior, que é o que é a frequência relativa. A divisão entre a frequência, certo, em cada classe e a frequência total. Então, aqui nós temos no primeiro, nota 4. Quantos candidatos tiraram nota 4? 8 candidatos. Nota 5, 17 candidatos. Nota 6, 24 candidatos. Nota 7, 20 candidatos. E nota 8, 11 candidatos. E aqui nós temos o total, a frequência total, que é a soma de todos os candidatos, que foram 80. Então, aqui eu tenho a frequência relativa, né, de cada nota. Em relação à nota 4, foi o que foi feito, dividiu 8 por 80. 8 é o quê? O número de candidatos que tiraram 4, dividido pelo total 80, que deu 0,1, que representa 10%. A frequência relativa na nota 5, então, quantos candidatos tiraram nota 5? 17. Dividido por 80, deu 0,2125, que é só multiplicar por 100 e você encontra 21,25%. A frequência relativa da nota 6, então olha lá no quadro, foram 24 candidatos que tiraram nota 6, dividido pelo total de 80, dá 0,3, e no caso é 30%. E a frequência relativa da nota 7, lá no quadro tem quantos tiraram 7? 20. 20 dividido por 80 dá 0,25, que é 25%. E que tiraram nota 8, nós temos lá 11. 11 dividido por 80 dá 0,375, que multiplicando por 100 dá 3,75%. Então, aí a gente acabou de ver essa parte inicial, né, de estatística que envolve alguns cálculos e alguns componentes como tabela, gráfico, frequência, ok? Bons estudos para vocês e nos próximos slides a gente vai ver mais conteúdo sobre estatística.